Amigo vascaíno, então tá aí as palavras de Fernando Diniz, completamente apaixonado, né, por Alan Saldívia. Você acha que esse zagueiro vai dar certo? Tô até aqui preocupado, cara, porque o Diniz gosta muito dele e a tendência aqui com a chegada de Saldívia tá o Cuesta perca essa vaga no sistema defensivo. Entre Cuesta e Saldívia, para você, qual seria o melhor nome para atuar ali no lado direito da zaga? E para fechar com vocês este Fala Gigante, eu trouxe recentemente, né, até há poucas horas atrás, informações relacionadas ao Pablo Verratti. O próprio Edmar Lopes aqui em off confidenciou isso aqui a todos nós, que o Vasco hoje não recebeu nenhuma proposta do atacante pelo atacante argentino, nada ainda chegou de forma oficial ao Vasco da Gama, mas é um nome que o Vasco fará negócio. Caso chegue uma proposta boa, o Vasco fará negócio. O motivo: Verratti tem 37 anos de idade, tem um contrato com o Vasco até o final do ano, ou seja, até os seus 38 anos de idade. O Vasco não planeja renovar o contrato e caso chegue uma proposta que o Verratti entenda como interessante, um projeto financeiramente, um projeto de carreira boa para Pablo Verratti, que faça com que ele tenha desejo de sair do Vasco e fechar com esse novo clube, o Vasco não vai se opor uma saída, vai liberar pela consideração que tem com o atacante, por tudo que o atacante fez no Vasco da Gama. Mas, até o momento, nada chegou. Isso foi confirmado pela Edmar Lopes, inclusive em entrevista coletiva. E eu aqui, nesse Fala Gigante, para trazer, é claro, esclarecimentos, trago as palavras de Edmar sobre a atual situação de Pablo Verratti aqui no Vasco e trago as palavras de Fernando Diniz para mostrar um pouquinho dessa consideração que o Vasco, representado pelas palavras do professor Cruz Maltino, tem acerca do atacante argentino. Se liga só. Ok. Até o dia de hoje não tivemos nenhum clube oficialmente a procurar-nos em relação ao Pablo Verratti. Todas as perspectivas, planejamento que nós fizemos para 2026, em todas as opções de entradas e saídas, o Pablo estava como capitão e estava como fazendo parte de todas as projeções que nós temos. Contamos com o jogador, ele tem contrato, até sermos procurados ou até o jogador falar connosco a pedir alguma, o que tenha vontade de sair ou que tenha vontade de procurar outro tipo de situação, nós contamos com ele. Por isso, neste momento, a situação é que não vai viajar para Paraguai nem para nenhum país do mundo, porque ele tem contrato e amanhã tem que se apresentar aqui às 8 da manhã como todos os jogadores. Então, do Veguete, é um jogador que eu conto e que a gente conta. Eu não conversei absolutamente nada com o Veguete. Vocês sabem do carinho que eu tenho por ele, eu expresso sempre que eu posso. É uma das grandes lideranças do time e é um jogador muito identificado com o Vasco e um cara com grandes serviços prestados. E que a gente tem que saber respeitar muito, porque ele chegou aqui num momento muito difícil e ele foi determinante, decisivo para que o Vasco permanecesse na Série A quando ele veio para cá, e todo mundo sabe disso. Então ele tem um peso e muito mérito. Eu acho que ele tem o carinho do torcedor de maneira geral e dentro do clube também. E ele está, quando vai iniciar a temporada, ele está totalmente dentro dos planos. Eu não sei o que aconteceu, eu sei da especulação acho que do Cerro Porteño, dessas coisas, mas eu não troquei nenhuma palavra com o Veguete em relação ainda a esse tipo de assunto. Eu estou contando com ele para a gente seguir na temporada. Em relação à expectativa da temporada, eu acho que o Vasco, pela grandeza do Vasco, o Vasco tem que pensar em todo o campeonato que entra, o Vasco tem que pensar em ganhar. Vai falar, mas o orçamento? Pensar em ganhar e querer ganhar, eu acho que é a primeira coisa e acho que é a única coisa que a gente tem que pensar. O que vai acontecer lá no final da temporada, a gente vai estar na Libertadores, disputando o rebaixamento, vai estar no meio da tabela, isso é um outro assunto. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.